Fala, gente, aqui é o Antônio do canal Forza Discos e estamos aqui de novo para poder fazer um comparativo para saber quais rações estão melhores hoje em dia voltadas para disco, né? Como sempre. E eu resolvi escolher 3 rações importadas, nomes já conhecidos, e 3 rações nacionais, em geral nomes já conhecidos também. Tem uma novidade, que é a ração Cronos. E eu vou analisar a composição, vou fazer comparativo das importadas entre si e das nacionais entre si, nesse vídeo. Pode ser que no próximo vídeo a gente compare mais efetivamente assim importadas versus nacionais. Mas nesse vídeo eu peguei 6 que eu considerei as melhores e incluí nesse comparativo para ver qual eu poderia utilizar, qual vocês poderiam utilizar, sabendo que realmente é melhor para os discos. Então tá, qual o critério que eu usei para poder definir os métodos de comparação? Eu peguei o seguinte, o que tem em todas as rações, por exemplo, em todas as importadas tem a quantidade de proteína bruta. Então, esse critério foi avaliado com o critério comparativo. Ou então, por exemplo, tem uma ração que tem um ingrediente que as outras não têm. Isso daí seria outro critério de avaliação. E com as nacionais a mesma coisa. O que tem em todas, o que uma tem e o que as outras não têm. A gente pode supor que ter ingredientes que as outras não têm seja um diferencial. Ou ter uma quantidade maior pode ser que também seja do mesmo ingrediente que as outras já têm, também pode ser um diferencial. Eu comecei pela ração mais famosa, né? A Tetra, grande conhecida de todos. Eu aposto que todo mundo já deve ter usado essa. Quem não usou já conhece, sabe que ela é famosa, né? Como se fosse um refrigerante bem conhecido, né? Que não vou citar o nome da marca das rações. Porém, se vocês ficarem até o final do vídeo, vocês vão saber que tem um grande problema com essa ração que eu descobri através dos estudos e que eu vou deixar mais pra frente no final do vídeo. Só que vamos fazer um apanhado geral dela. Vai estar na tela de vocês, mas eu peguei aqui a colinha. 47,5% de proteína bruta, ou seja, uma boa quantidade de proteína bruta. As rações consideradas boas em geral têm perto de 50% ou 50%, mais um pouquinho, e assim vai. Ela não cita na fórmula a questão dos ômega 3, que a gente sabe que faz bem e são gorduras conhecidas por ser importantes para os peixes. Então, 6,5% de gorduras totais, que eu acredito que deva ter os ômega 3 aqui, né? Eles não citaram. É uma ração, assim, que eu gostaria de comentar, que ela não dá muitas informações precisas. Ela coloca uma fórmula bem geral, assim, eu até entendo no mercado que se o cara colocasse todos os ingredientes, muito provavelmente seria copiado, né? Então, vamos lá. Fibras, 2%. Fibras são importantes, talvez pudesse ter um pouco mais. Umidade máxima, depois eu vou até dar uma olhada para ver o que significa esse conceito, né? Mas talvez seja o máximo de umidade que você possa expor, não sei. Aí, se alguém souber, me corrija. Quantidade de fósforo, 1,3%. Vitamina C, sabemos que a vitamina C é muito importante, o ácido ascórbico, o metabolismo. 100 mg por quilo. E o problema dela vai ficar mais para frente no vídeo quando a gente fizer uma análise final. Então, e para verificar os parâmetros gerais da Sera, né, foi uma ração que, para falar a verdade, me surpreendeu bastante, positivamente. Já vi muitas pessoas falarem que ela realmente estava melhor atualmente, mas eu gosto sempre de checar as coisas antes de falar, me pronunciar assim, né? Então fui atrás dos dados e o que eu encontrei foram coisas muito positivas realmente, porque ela não só é superior nos dados gerais, como a gente vai ver mais à frente na análise mais aprofundada, que ela está melhor em tudo, quase tudo, assim, tipo assim. Por exemplo, começando pela proteína bruta, 52,4%, a Tetra estava 47,5%. A gente não sabe especificamente se essa variação é muito pequena para poder ter realmente um impacto, mas tem mais, ou seja, mais proteína bruta. Nas gorduras totais, que incluem aquelas questões que eu falei do ômega 3, provavelmente, mais gordura, 9,5%. Fibra um pouquinho mais do que a Tetra, 2,8%.
Umidade máxima, acho que está menor. Eu não sei se esse parâmetro estando mais alto ou mais baixo, se faz muita diferença, mas é 5%. Extrato etéreo, que não tem nas outras, mas tem em todas as brasileiras, que as brasileiras inclusive são mais completas as formulações, né? Está 8,3%. Um detalhe importante, as pessoas compram cera às vezes e falam assim: ah, mas a cera não tem astaxantina. Mas tem. Por que tem? Pelo seguinte, porque quem produz a astaxantina, eu sei sim, primariamente é uma alga chamada Haematococcus pluvialis. E essa Haematococcus pluvialis tem na formulação da cera. Embora eles não digam a quantidade de astaxantina que tem astaxantina. Se tem hematococcus, tem astaxantina, certo? A astaxantina é um carotenoide produzido quando a alga está submetida a estresse. Então, muito provavelmente, mesmo que a concentração seja mais baixa, se você comprou a cera e tem um peixe amarelo, é provável que ele fique laranja ou vermelho. Então, tem. Outra coisa boa de se destacar da cera, tem Spirulina platensis. Spirulina é outra alga que comprovada em estudos científicos diversos, tem muita coisa. Eu peguei um aqui só para poder ressaltar os pontos principais para vocês. Melhora a digestão, melhora o sistema imune, aumenta a digestão de gorduras, ou seja, o peixe não fica tão gordo, fica mais saudável, fica mais ativo. Num estudo de outra espécie de peixe, se eu não me engano era Rainbow Trout, acho que era truta, aumentou o crescimento, aumentou o peso total, a carcaça, e aumentou significativamente as cores. Então, assim, existem estudos que falam que não é tão significativo para cores mas é para as outras coisas. Então, variam os benefícios de acordo com o estudo. Porém, no geral, é isso que eu falei para vocês. Então, além dos enriquecimentos que a gente vai entrar mais para frente, com as características gerais, a gente pode dizer que, se você quiser parar no vídeo aqui agora, a cera é uma ótima ração. Então, e aí agora entra a minha ração importada, que era a minha antiga favorita, né? E aí, depois da análise feita aqui no comparativo, eu acabo preferindo a cera. Vou me aprofundar depois com vocês, mas por que eu gostava tanto dessa ração? Porque ela tem coisas que as outras não têm. O que ela tem que é muito interessante? Além da astaxantina, tem uma boa quantidade de astaxantina, também tem pimentão vermelho. Pimentão vermelho, dizem as pesquisas que é o segundo fator de maior pigmentação, assim, segundo alimento que tem maior quantidade de carotenoides para pigmentação vermelha. Então essa ração, ela não tem um só, mas ela tem dois fatores de pigmentação: a astaxantina e os carotenoides provenientes do pimentão vermelho. Além disso, ela tem as beta-glucanos, até anotei aqui. Elas são compostos polissacarídeos de D-glicose, né? É uma goma natural, que é um imunoestimulante conhecido. Então tem isso de interessante, né? Tem Spirulina platensis também, tem astaxantina, tem o pimentão vermelho, tem 50% de proteína bruta, 7,5% de proteínas de gorduras totais, 3% de fibra, e ela tem um grande problema. O grande problema, eu não gostaria de falar agora, né? Eu prefiro falar depois, mas assim, está relacionado à falta de vitaminas do complexo B. E eu vou falar depois porque que elas são importantes. Mas se não fosse essa questão, talvez ela fosse a top, mas acaba ficando assim das três em segundo lugar. Então, vou falar sobre a Tetra um pouquinho e eu já vou direto na parte que tinha me incomodado da Tetra, certo? Que eu falei que teria um problema grande para você utilizar essa ração, e o problema grande é o seguinte: eles utilizam um corante chamado Alura Red, que eles dizem como FD e C ali, mas pelo que eu fui pesquisar na internet chama Alura Red, e que ele tem um potencial carcinogênico, ou seja, que pode causar câncer. Então eu não usaria nos meus peixes uma ração que tem um corante com potencial carcinogênico, mesmo que não seja é, que não seja 100% de garantia que vai causar câncer nos peixes e tal. Eu já não acho legal, entendeu? Eu prefiro utilizar coisas que sejam mais naturais, assim como a astaxantina, que é produzida por uma alga, em vez de um corante que é banido em 9 países da Europa, né? E acho que em outros países também. Pelo que eu fui ver aqui no site americano,
eles falam que é banido em 9 países. Eu não gostaria de usar isso. Aqui, ó. A comida é banida na indústria alimentícia de 9 países na Europa e outros países também, mas é permitido na Rússia. Então, assim, não gostei, né? Eu não vou usar. E outra questão que eu gostaria de acrescentar sobre a Tetra é que, apesar dela mencionar na receita muitos ingredientes de enriquecimento que são bons assim para os peixes, inclusive beta-caroteno, ácido fólico, biotina, colina, ferro, manganês, zinco e o inositol, que é um fator de crescimento interessante que quase todas as rações hoje em dia têm, eles não falam as quantidades, entendeu? Eles só mencionam. Então é uma questão até de segurança da receita e tal, né, para não ser tão copiado, que é uma coisa que acontece bastante. Porém, eu queria ressaltar, né, que a gente fica mais difícil de comparar com as outras as quantidades. Vamos lá então, em segundo lugar a gente tem a Tropical. A Tropical eu ressaltei que tem ingredientes interessantes, né? Tem as beta-glucanas, tem uma quantidade boa de astaxantina, são 120 miligramas no mínimo. Deixa eu verificar aqui na tabela. Eles dizem a quantidade de zinco, 11,2 miligramas por quilo, dizem a quantidade de selênio, e as outras não dizem, né? Eu acho que as outras não têm selênio, 0,24 miligramas por quilo. Não fala nada sobre iodo, mas aí tem bastante ferro, 40,5 miligramas por quilo, então ferro é importante, a gente sabe. Também tem cobre, 2 miligramas por quilo. Beta-caroteno eles informam 110 miligramas por quilo. Beta-caroteno é interessante para coloração também, né? A gente sabe da cenoura. Não fala nada, mas porém não fala nada sobre colina, biotina, ácido fólico não fala, ácido pantotêmico não menciona, niacina não menciona, vitamina C tem 550 miligramas por quilo, ou seja, 5 vezes mais do que a Tetra, para você ver como tem mais vitamina C. Deixa eu verificar aqui, vitamina B. Então, aí a gente chega no X da questão da Tropical. Por que eu escolheria assim o fator decisivo para eu escolher a Sera e não Tropical seria que a Sera tem vitamina B, vitaminas do complexo B, e elas são muito importantes para os peixes. Eu até anotei aqui alguns benefícios, ó. Crescimento apropriado, funcionamento correto do sistema nervoso, digestão de proteínas e proteção do muco. Então vamos falar do nosso campeão, né? A Sera tem bastante enriquecimento, né? Tem mais vitamina A, muita vitamina D3, vitamina E, K não vi, né? Mas com vitaminas do complexo B, tem ingredientes nobres, de fontes naturais principalmente, né? Tem, deixa eu ver aqui, acho que tem crio também, deixa eu verificar. Tem crio, 4% de crio, páprica, espinafre, né? Cenoura, espirulina, como eu tinha falado antes, astaxantina, uma boa quantidade de gorduras totais. Assim, eu achei que no geral das importadas foi a melhor atual. E eu vou passar depois a tabela para vocês no próximo vídeo para vocês olharem por si mesmos. E não tem nenhum ingrediente que eu achei perigoso, assim, né? Não tem falta de ingredientes essenciais, ela é mais completa e não tem nenhum ingrediente perigoso como a Tetra. Então por isso foi minha decisão, assim. No geral, ela é mais concisa. Gente, eu só gostaria de lembrar aqui, como chegamos ao final do vídeo, que eu não recebi dinheiro de nenhuma das rações, nem importadas, nem nacionais. Isso daqui é baseado na minha análise dos dados apresentados pelas próprias rações, certo? Não é conteúdo patrocinado. Isso daqui é para ajudar todo mundo a escolher a melhor ração para os peixes. E a gente tem que lembrar, não pode deixar de salientar que as rações são complementares ao patê. O patê para os discos é mais eficaz do que as rações para crescimento e coloração. É isso.